Olá, meus amigos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado e hoje nós vamos comentar 3 artigos. Mas são 3 artigos muito tranquilos. Vocês sabem que alguns artigos aqui nós demandamos mais tempo, alguns vídeos ficam um pouco mais longos, alguns artigos a gente divide em 2, às vezes até em 3 vídeos. Tem alguns artigos que aparentemente são bem simples, mas subjacente ali tem muito conteúdo teórico, muito conteúdo doutrinário, muito debate jurisprudencial, então a gente sempre procura dar esse aprofundamento. Mas o nosso estudo, como é objetivo, quando os artigos são bem tranquilos, então a gente também fala de uma forma bastante objetiva, bastante tranquila, aquilo que você precisa saber. E esses 3 artigos, veja que eu vou utilizar apenas um vídeo para tratar de 3 artigos ao mesmo tempo, porque em verdade, os artigos sobre os quais nós vamos falar agora, que são os artigos 56, 57 e 58, eles tratam de temas que nós já vimos aqui ao comentarmos outros artigos, ao comentarmos os artigos 47 e 48, respectivamente. Tá? Então por isso que a gente vai trazer aqui. Antes disso, gostaria de lembrar a todos e também salientar para aqueles que estão chegando aqui por primeira vez que estamos nesse projeto Código Penal Comentado. É um projeto em que nós nos dispomos a comentar todos os artigos do nosso Código Penal e hoje vamos comentar então os artigos 56, 57 e 58 seguindo a ordem sequencial dos artigos, significando dizer, nós já comentamos os 55 primeiros artigos do Código Penal distribuídos aqui em uma playlist que contém mais de 70 vídeos, porque como dissemos, alguns artigos nós procuramos tratar em mais de um vídeo porque demandavam mais debates e mais conteúdo, tá? Agora, esse acredito não, esse é o primeiro vídeo dessa playlist em que a gente vai tratar de 3 artigos ao mesmo tempo. O último vídeo, por exemplo, a gente trouxe 2 artigos, 54 e 55, mas tratar de 3 artigos ao mesmo tempo, esse é o primeiro vídeo. Mas como eu disse, realmente são artigos bem tranquilos. O que é que nos diz, por exemplo, o artigo 56? O artigo 56 ele se reporta aos artigos 47, incisos 1 e 2. Aí eu quero te lembrar o seguinte. O artigo 47 é aquele que trata da pena de interdição temporária de direitos. Lembra comigo porque a gente já viu aqui, inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os comentários do artigo 47. Lembra então, pena restritiva de direitos, que é o gênero, tem como espécie a pena de prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade, a interdição temporária de direitos, que é essa do artigo 47, e por fim a limitação de final de semana. Aí nessa interdição temporária de direitos, o inciso de número 1 fala na proibição de exercício de cargo, emprego, função, atividade pública ou mandato eletivo. E o inciso de número 2 fala na proibição de exercício de atividade, não é atividade pública, mas é uma atividade que demanda ou autorização do poder público ou preenchimento de determinados requisitos estabelecidos em lei, tá? Como é o caso da advocacia, da medicina, da engenharia. Pois bem, e aí, quando a gente comentou o artigo 47, eu já havia comentado que essas penas seriam aplicadas no inciso 1, se o crime fosse praticado com vínculo ao exercício, ao cargo, exercício, mandato eletivo, ao cargo, emprego, função pública ou mandato eletivo. E, em relação ao inciso de número 2, um vínculo em relação a essa atividade. Então, por exemplo, sujeito que é um excelente advogado, um profissional ético, comprometido, dedicado, aí ele se envolve em um acidente de veículo. Então, vai haver ali uma pena de proibição de exercício da advocacia? Não, porque não tem vínculo nenhum com a atividade. Para que haja a proibição de exercício da advocacia, somente se fosse um advogado condenado por crime no exercício da advocacia. Pois é exatamente isso que nos diz o artigo 56, comentário que a gente já havia feito quando eu trouxe o artigo 47. Viu que eu disse que eram artigos bem tranquilos? Ou seja, o que é que nos diz o artigo 56? Que, para a imposição das penas restritivas de direitos consistente na interdição temporária de direitos dos artigos 47, incisos 1 e 2, só se o crime tiver relação com essas atividades que estão previstas nesses incisos. Bom, aí eu avanço para o segundo artigo de hoje, que é o artigo 57. E o artigo 57, ele vai se reportar ao artigo 47, inciso de número 3, que é outra interdição temporária de direitos, consistente na proibição, ali na suspensão da licença para a condução de veículos automotores. E o que é que nos diz, então, esse artigo 57? A mesma coisa,
que essa pena somente seria aplicada se o crime ocorresse na condução de veículo automotor. Ou seja, aí eu cito o exemplo distinto, né? O exemplo contrário. Um sujeito que pratica um crime no exercício da advocacia, não faz sentido retirar-lhe ali a licença para a condução de veículo automotor. Não tem vínculo. Então, para a pena de suspensão da habilitação para a condução de veículo automotor, somente se o crime for praticado na condução do veículo automotor. Tá? É o que diz o artigo 57. E para a gente fechar por hoje, o artigo 58, meus amigos, que se reporta à pena de multa, pena sobre a qual a gente já falou aqui também, e que vai nos lembrar que para a aplicação da pena de multa é necessário que a gente observe aqueles parâmetros previstos no Código Penal no artigo 49, que nos dizem que a pena de multa ela é aplicada observando ali o quantitativo de dias multa de 10 a 360 dias multa. A gente lembra, a gente já comentou isso aqui, que na aplicação da pena de multa a gente observa um critério bifásico, não é trifásico. Na pena de multa é apenas bifásico. A gente vai observar realmente apenas duas fases. Em uma primeira fase o juiz fixa uma quantidade de dias multa e na fase subsequente o juiz vai dizer quanto vale cada dia multa. Pois bem, nessa primeira fase em que o juiz vai dizer qual é a quantidade de dias multa, essa quantidade varia de 10 a 360 dias multa. Vale lembrar ainda que, claro que na legislação extravagante a gente pode ter alguma disposição em sentido contrário. Eu já comentei aqui, por exemplo, que na lei de drogas o quantitativo de dias multa é bastante dilatado, né? Se a gente vai para o tráfico de drogas, por exemplo, a pena varia de 500 a 1.500 dias multa. Existe pena lá para o crime de financiamento para o tráfico que chega a 4.000 dias multa. Então lá o quantitativo de dias multa realmente é bastante aumentado, tá bom? Então são esses, meus amigos, os comentários aí aos artigos 56, 57 e 58. E no próximo vídeo a gente já traz o artigo 59, que é um artigo fundamental, porque a partir do próximo vídeo a gente já começa um outro tema, que é o tema aplicação da pena. O artigo 59 é o primeiro artigo que vai tratar sobre a dosimetria da pena, trazendo as circunstâncias judiciais. É um artigo importantíssimo, tá? Então, por hoje é só. A gente conclui então com esses 3 artigos de hoje e a gente dá continuidade no nosso próximo vídeo falando sobre o artigo 59 do Código Penal. Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.